Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre todos os seus sonhos, que a bênção de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. Meus amados, é uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez com vocês para aprendermos com a palavra de Deus, para mais uma palavra do dia, uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Você quer ser abençoado? Quer? Então fica até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos aprender lições preciosíssimas através da palavra de Deus. Mas primeiro, eu sei que você é uma pessoa de bom coração, que você é uma pessoa que gosta de ajudar e abençoar muitas vidas, então antes de qualquer coisa, clica no botãozinho de compartilhar e manda esse vídeo para pelo menos uma pessoa. A sua bênção vai começar agora. Comece enviando para uma pessoa e você vai ver quão Deus vai estar abençoando sua vida também. E também, meus amados, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho, se inscreve também, amém? E deixa o joinha para fortalecer e ajudar nosso canal em nome de Jesus. Amém? Vamos ajudar a espalhar a palavra de Deus por todo esse Brasil, por todo o mundo, aonde puder, nós vamos alcançar vidas através da palavra de Deus. Amém? Então seja uma pessoa que vai ajudar a espalhar a palavra de Deus para outras pessoas. Compartilha para todo mundo. Então, sem mais delongas, meus amados, vamos para o que interessa. Aprender a palavra de Deus, vamos para o que interessa, sermos cheios, alimentados pelo poder de Deus na nossa vida. Amém? Você quer ser abençoado? Você quer ser cheio do poder de Deus? Então fica aqui comigo, porque hoje nós vamos aprender muito em nome de Jesus. E para não perder o costume de sempre, né? Vou começar com aquela famosa pergunta de todos os vídeos. Eu não posso deixar de começar um vídeo sem fazer uma pergunta para vocês. Sabe por quê, meus amados? Porque as perguntas fazem a nossa mente trabalhar procurando respostas. E quando a gente procura respostas, nós encontramos elas, sabe aonde? Na palavra de Deus. Então eu estou preparando a sua mente para receber a palavra de Deus. Então eu quero te perguntar uma coisa. Como andam as coisas na sua vida? Estão diminuindo ou estão aumentando? Faz um balanço aí, pensa direitinho, medita um pouquinho e pensa, como estão as coisas na sua vida? Estão aumentando ou estão diminuindo? Porque o tema da palavra de hoje tem tudo a ver com isso. Deus falou uma coisa muito forte no meu coração e eu quero compartilhar ela com vocês. É uma frase que eu peguei para minha vida e todos os dias eu falo ela diversas vezes. Falo ela diversas vezes para eu não esquecer e eu vou compartilhar essa frase com vocês porque é muito poderosa. Quando eu divido, Deus multiplica. Guarda essa frase, anota. Faz um quadro com essa frase escrita, pendura na geladeira, pendura na porta da casa, para você nunca se esquecer desse princípio. Quando eu divido, Deus multiplica. E para te provar que isso é verdade, as pessoas dizem às vezes que uma verdade para ser comprovada, ela precisa de 1, 2, 3 evidências. Eu separei, sabe quantas? 5 evidências para vocês na palavra de Deus. 5 passagens bíblicas que vão confirmar isso que eu estou dizendo. Quando eu divido, Deus multiplica. Dividir é a mesma coisa que dar, é a mesma coisa que compartilhar. Tudo que eu divido, eu estou compartilhando, eu estou doando algo para alguém. E isso são em todas as áreas da vida, meus amados. Não achem que eu estou falando aqui apenas de dinheiro, eu estou falando de tudo. Quando eu divido com alguma pessoa algo que eu tenho, conhecimento, sentimento, carinho, atenção, até dinheiro mesmo, financeiramente, Deus multiplica. Amém? Então vamos para a primeira referência bíblica aqui, porque só eu ficar falando não tem muito crédito, né, meus amigos? O que tem que ter crédito de verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é 100% da verdade. Nós, seres humanos, às vezes erramos, mas a palavra de Deus não erra, não. Então vamos direto para a palavra de Deus. Então o primeiro que eu peguei aqui está em 1 Reis 17, do 7 ao 16. É uma passagem muito conhecida. Vou tentar ler rápido para não ficar muito demorado. A viúva de Sarepta. Algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber?" Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: "Por favor,
traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição para mim e meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não vai se acabar, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, qual foi a palavra do Senhor aqui, meus amados? A farinha não vai se acabar e o azeite da botija não vai secar. Mas ela precisou ter uma atitude. Qual foi essa atitude dela? Primeiro, crer, ter fé, que aquilo que o profeta estava falando era verdade. Depois, obedecer, fazer conforme o profeta tinha dito, conforme Elias tinha dito. E aí, a partir da fé e da obediência, o milagre aconteceu. Ela foi lá, compartilhou, ela dividiu o resto que ela tinha. Vocês viram o que ela disse? Vou fazer uma refeição, uma última refeição, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. Então, quando o profeta chegou perto dela e pediu para que fizesse um bolo para ele, ela pensou assim: eu já não tenho nem para mim e para o meu filho comer, a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada para comer, eu vou ter que dar o que eu tenho para outra pessoa? Mas ela teve fé, ela acreditou que o milagre aconteceria através da obediência e do ato dela dividir. Então, quando ela dividiu, se multiplicou. Então, aprendemos aqui a primeira lição, que quando a gente divide, Deus multiplica na nossa vida. E vai ser assim na sua vida também. Se você não tem o hábito de dividir o que você tem com as pessoas, seja em qualquer área, lembra o que eu disse, é em qualquer área. Você tem necessidade de alguma coisa na sua vida? Carência afetiva, carência de amor das pessoas, carência espiritual, mais intimidade com Deus, você tem carência financeira, passa dificuldades na vida? Então comece a dividir aquilo que falta para você, comece a dividir, mesmo o pouquinho que você tem, comece a dividir e você vai ver a multiplicação acontecendo. Então agora nós vamos para o segundo exemplo aqui, meus amados. Está em 2 Reis também, no capítulo 4, do 42 ao 44. Essa daqui é uma passagem pequena, porém poderosa. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. Este homem de Deus era Eliseu, meus amados, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O servo dele questionou, perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Quando nós dividimos, a multiplicação acontece. Vou sempre repetir isso aqui. A cada exemplo que eu der, eu vou frisar esse ponto para que você nunca se esqueça disso. Quando nós dividimos, a multiplicação acontece. Quando nós dividimos, Deus multiplica. Vamos para o terceiro exemplo. E essa daqui é bem famosa, meus amados. Quem nunca ouviu falar da multiplicação dos pães feita por Jesus? Vamos lá ler então? Está em Mateus 14, do 15 ao 21. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam. Dê-lhe vocês algo de comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida,
deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram, foi pouquinhas pessoas, né? Acho que 5 pães e 2 peixes dava para alimentar todo mundo e sobrava mesmo, 12 cestos cheios. Foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então pensa, 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. Meu Pai amado, brincando em umas 10.000 pessoas, sem fazer esforço. Que 5 pães e 2 peixes não viraram, meus amados? Na mão de quem tinha fé, na mão de quem dava graças ao Senhor pelo pouco que tinha e sabia que Deus podia fazer muito com aquele pouco. Então, meus amados, mais uma vez, quando eu divido, Deus multiplica. Repete isso aí na sua casa, em voz alta, aonde você estiver escutando essa mensagem. Repete isso. Quando eu divido, Deus multiplica. Faz dessa frase o seu lema de vida. Quando eu divido, Deus multiplica. Para que tudo que você for fazer, sempre quando aparecer uma pessoa necessitada de algo, de atenção, de carinho, de afeto, de ensinamento, de um prato de comida, de um alimento que uma pessoa pedir na porta da sua casa, lembra sempre disso. Quando eu divido, Deus multiplica. E você vai ver se vai ser verdade ou mentira essa frase que eu estou te falando. Se você dividir um alimento com uma pessoa, seus armários nunca mais vão ficar vazios. Se você dividir atenção com uma pessoa, você nunca mais vai se sentir sozinha. Se você dividir carinho, afeto, você vai se sentir cada vez mais amada. Faz o teste que você vai ver. Há poucos dias atrás eu li num livro que quando a gente doa, quando a gente divide, as coisas se multiplicam na nossa vida. E quando a gente retém aquilo que a gente pode dividir, as coisas vão diminuindo. Se eu retenho o conhecimento, eu vou perdendo o conhecimento. Eu não vou aumentando o meu conhecimento. Tem uma frase que diz que quando a gente ensina algo para alguém, a gente está aprendendo 2 vezes e a gente fica com conhecimento cada vez melhor. Então, quando você divide algo com alguém, aquilo volta para você e você fica cada vez melhor. E como se não bastasse, meus amados, teve a segunda multiplicação dos pães, que é a nossa 4ª referência aqui, em Mateus 15, do 32 ao 38, e diz assim: Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar comida neste lugar deserto? Pão suficiente para alimentar tanta gente? Eles esqueceram o que Jesus já tinha feito. Como é que esquece rápido das coisas, né? Mas vamos prosseguir aqui. Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos? Dessa vez não falou o número dos peixes, não. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Quando os discípulos souberam dividir os 7 pães ali e alguns peixinhos que eles tinham, Deus fez a multiplicação. Jesus mostrou que, em primeiro lugar, devemos dar graças por aquilo que temos e depois repartir, dividir, e a multiplicação aconteceu. Então, meus amados, hoje aqui nós estamos aprendendo um princípio simples, um princípio muito simples, que não é difícil para ninguém. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim, que a gente não é tão forte para nunca precisar de ajuda e nem é tão fraco que nunca possa ajudar ninguém. Então, se você acha que você é forte e não precisa da ajuda de ninguém, uma hora você vai cair do cavalo, porque você vai precisar de ajuda. Agora, se você pensa que você é fraco, que você não tem condição de ajudar ninguém com nada, que você não pode dividir nada com ninguém, não se engane. Não pense isso de você. Você consegue sim. Você sempre tem algo que pode ajudar outra pessoa. Você sempre vai ter algo que você possa compartilhar com outra pessoa. É experiência de vida, é um conselho, é um carinho, é ajuda financeira. Você sempre tem algo que você pode compartilhar com as pessoas. Amém? E quando você compartilhar, Deus vai multiplicar. Quando você dividir, Deus vai multiplicar.
E agora, meus amados, depois de ter ficado bem claro aqui que quando a gente divide, Deus multiplica, eu vou dar o último e o mais poderoso exemplo de divisão, de doação, de compartilhamento. Não é nada mais, nada menos do que o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é o maior exemplo daquela pessoa que dividiu e a multiplicação aconteceu. Um certo dia estava Deus lá no céu, olhando para a terra e pensando assim: esse povo só vai de mal a pior, o coração desse povo está obstinado, eu não estou querendo ter que destruir a terra de novo, mais uma vez, como ele fez no dilúvio, que só sobrou Noé e a família dele, e o resto da humanidade foi-se embora, morreu afogado, se perdeu por causa da maldade que tinha espalhado na terra. E aí Deus estava olhando assim e falou assim: esse povo só se inclina para o lado das coisas ruins, não quer saber de mim de jeito nenhum, eu tenho que dar um jeito. E aí o que ele resolveu fazer? Resolveu compartilhar, resolveu dividir aquilo de mais precioso que ele tinha, que era o próprio Filho dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele dividiu Jesus, quando ele entregou Jesus por amor à humanidade, quando ele colocou Jesus nesse mundo para ser perseguido, para ser maltratado, para ser humilhado, ser crucificado e morto e depois ressuscitou, sabe o que Deus ganhou com isso? A multiplicação dos filhos. Ele deu um filho para hoje ter milhões de filhos. Hoje eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus e todos aqueles que acreditaram e confessaram Jesus como Salvador são filhos de Deus. Por causa de um filho, ele conseguiu milhões, bilhões de filhos. De 2000 anos para cá, olha quantas gerações se passaram, olha quantas pessoas já creram, já viveram e já morreram com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda continuam vivendo pessoas, o Evangelho continua sendo pregado a toda e qualquer criatura, e mais pessoas são inseridas na família de Deus, porque ele disse que todo aquele que crer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador vai ter direito de ser chamado filho de Deus, vai ser adotado por Deus e ser filho de Deus. E para te provar isso, que não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando, eu vou ler para você, João 3,16. Na verdade, eu não vou nem ler, porque já tem de cor. Desde quando eu era na escolinha bíblica dominical da minha igreja, eu já tinha esse versículo de cor, que os pastores lá faziam a gente decorar. Ainda bem que eles fizeram decorar, porque nunca saiu da minha mente. Então eu vou falar para vocês. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, dividiu seu Filho com a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que você não morra, para que você não vá para o inferno, mas para que você tenha a vida eterna. Amém, meus amados? Então, Deus já nos deu o exemplo da multiplicação. Deus é um Deus que gosta de multiplicar. Deus não gosta de diminuir, subtrair. Deus não quer tirar nada de ninguém. Deus quer acrescentar. Deus quer acrescentar na sua vida tudo aquilo que você precisa, mas precisa primeiro de um passo seu. O primeiro passo sempre é nós que temos que dar. A viúva de Sarepta, ela deu o primeiro passo, obedecendo e fazendo o que o profeta disse. O servo do profeta Eliseu teve que dar o primeiro passo, servir o pão, crer na palavra do profeta, na palavra de Deus e servir os 10 pães para os 100 homens. Os discípulos de Jesus tiveram que crer no que Jesus estava dizendo também, dividiram o pão ali e os peixes, e Jesus fez acontecer o milagre da multiplicação, mas eles tiveram que crer, pegar os pães e os peixes e começar a distribuir, e a multiplicação começou a acontecer. E Deus mostrou a todo mundo que Ele é um Deus de multiplicação, dando o seu Filho, dividindo o seu Filho e multiplicando hoje uma família que não tem nem como ser contada de quantos filhos Ele tem. Amém, meus amados? E eu quero deixar para vocês aqui 2 frases. Quer ser abençoado? Comece a dividir. Quer começar a ter multiplicação na sua vida? Comece a dividir com os outros aquilo que você tem. Eu sempre disse para minha esposa que Deus nos deu algo tão poderoso que é o privilégio de poder doar, de compartilhar, dividir. Eu sempre falo com ela, Deus colocou em nós o amor, não foi para a gente ficar guardando para nós mesmos, foi para a gente dividir com todo mundo, foi para amar todas as pessoas. Foi assim que Deus fez conosco, Ele nos amou
e deu o próprio Filho dele para nos salvar. Amém? E a outra frase aqui, o milagre acontece quando compartilhamos. Quando nós compartilhamos, o milagre acontece. Deus me colocou aqui diante de vocês para compartilhar essa palavra, para que muitas pessoas possam ser impactadas. Às vezes você já sabia desse princípio, mas às vezes uma pessoa que nunca escutou, que nunca ouviu a respeito disso, vai aprender hoje e vai colocar em prática isso na vida dela e vai ter a vida transformada. Se você não sabia desse princípio, comece a praticar em nome de Jesus, comece a dividir tudo o que você tem e aí você vai ver a multiplicação de Deus acontecendo na sua vida. Amém? Mas, meus amados, antes de você sair desse vídeo, não sai do vídeo ainda não, deixa eu fazer uma oração para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, se você puder, feche seus olhos, vou orar por nós agora em nome de Jesus. Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina princípios valiosíssimos. Muito obrigado por falar aos nossos corações, nos ensinar que quando compartilhamos, quando dividimos, o Senhor multiplica, que nada vai ser subtraído das nossas vidas, Pai, que tudo vai vir multiplicado a partir da hora que nós crermos na palavra do Senhor e começarmos a dividir aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que nós já temos com outras pessoas que precisam também, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que abençoe cada vida, abençoe cada lar, cada família representada aqui por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, sejam ricamente abençoadas, que a palavra do Senhor penetre nos corações deles e que eles aprendam e pratiquem, Senhor, dia após dia, todo o ensinamento do Senhor para a vida deles, em nome de Jesus, e que as suas chuvas de bênção venham sobre a vida deles, que as comportas do céu se abrem e derramem cada vez mais bênçãos, infinitas bênçãos, para que eles possam compartilhar, para que eles possam dividir com o máximo de pessoas que eles puderem. E aí assim, Pai, a multiplicação vai ser infinita, nunca vai parar de se multiplicar na vida deles, ó Pai, as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e declaro que Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para todo sempre, meu Pai. Amém. Amém, meus amados. Agora sim, muito obrigado a vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Peço de coração que compartilhe, divide essa palavra abençoada com outras pessoas também. Manda lá nos seus grupos de WhatsApp, em qualquer rede social que você quiser compartilhar, mas compartilhe com uma pessoa em nome de Jesus. E aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal também, né? Vem fazer parte da nossa família. Temos vídeos toda segunda, quarta, sexta, às 19 horas, todos os dias, 6 horas da manhã, Minuto com Deus, para que você tenha um dia abençoadíssimo na presença do nosso Pai. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau!